Olá, queridos amigos, sejam todos muito bem-vindos a esse nosso espaço virtual da Casa Espírita Irmã Rosa. Que todos vocês possam ser acolhidos, amparados pela espiritualidade amiga neste momento. Eu me chamo Simone Barros, sou tarefeira da casa e nos dias de sextas-feiras nós realizamos o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Quem trará o estudo para nós hoje é o nosso companheiro, também tarefeiro do CEIR, Breno Fialho. Breno falará para nós sobre o capítulo 17, no item 3, intitulado O Homem de Bem. Antes de passarmos a palavra para o nosso companheiro Breno, vamos fazer a nossa leitura e a nossa prece de harmonização. A leitura de hoje está no livro Deus Sempre, ditado por espíritos diversos, psicografia do nosso querido Francisco Cândido Xavier. A mensagem que vamos ler se intitula Reflete e é trazida pelo nosso querido Emmanuel. Emmanuel nos diz: ante as provas difíceis, jamais te desesperes. A tempestade agora é o ar limpo depois. A pedra é pedra bruta, sem o buril que a fere. Silencie, trabalha e o melhor chegará. Se dispões de uma vela, podes banir a sombra. Não há mal que te alcance, se confias em Deus. Vamos orar, meus irmãos. Querido Pai, de amor e bondade, querida espiritualidade amiga, que tanto nos ampara em todos os momentos de trabalho, de conexão com o alto. Que possamos nesse momento ser amparados, protegidos, que cada lar aqui conosco congregado possa sentir o amparo e a proteção da espiritualidade amiga. Serenar os corações e tranquilizar a mente para receber as palavras benditas que o nosso querido amigo Breno trará para nós. Por isso, como eternos pedintes, querido amigo, pedimos mais uma vez que esteja conosco ao nosso lado, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Passamos então a palavra para o nosso querido amigo Breno Fialho. Olá, minhas irmãs e meus irmãos. Que Deus nos abençoe e que mais uma vez a luz do Mestre Jesus esteja entre nós, nos fortalecendo e iluminando o bom caminho. Mais uma oportunidade de estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje vamos ao capítulo 17, Sede Perfeitos, item 3, O Homem de Bem. É um capítulo muito agradável de ler, de estudar, especialmente esse item, o homem de bem. Muito proveitoso de guiarmos o olhar para nós mesmos. E não achar assim, esse é bom para o meu marido, esse é bom para minha esposa, meus filhos é que tinham que ler ou que ver. Mas quem está diante da oportunidade somos nós. Eu aqui que preparei um singelo roteiro, quem está acompanhando esse vídeo é a oportunidade de ouvir um pouquinho do artigo, do item O Homem de Bem. Então somos nós, vamos aproveitar
que nós que estamos diante da oportunidade do estudo e agradecidos por isso. Allan Kardec inicia o capítulo 17 fazendo uma transcrição da fala de Jesus, destacando em que consiste a perfeição que podemos atingir. Nada fácil, vejam só. Amar os inimigos, fazer o bem àqueles que nos odeiam e orar por aqueles que nos perseguem. Amar aos inimigos, fazer o bem àqueles que nos odeiam e orar por aqueles que nos perseguem. Mas vamos pensar bem, quem chega a este capítulo 17, seguindo a ordem da obra, seja folheando, lendo, estudando, em linhas gerais já passou por muito assunto interessante. Veja bem, os principais assuntos, principais temas dos capítulos anteriores. Mais ou menos pela ordem, a vida futura, os diversos mundos habitados, a explicação da reencarnação, a explicação dos sofrimentos, a necessidade da humildade, de ser pacífico, o perdão e o não julgamento, o fazer ao outro o que gostaríamos que nos fosse feito, o amar aos inimigos, a caridade. Então, quando a gente chega nesse 17, nós já tivemos contato com muita instrução interessante, com muito conhecimento que nos dá base para aos poucos fortificarmos o bem em nós. Nesse item de estudo, o homem de bem, temos uma relação das características do espírito que se esforçou e evoluiu. Nós vamos relacionar alguns trechos do texto com outros pontos da doutrina espírita, no próprio Evangelho e no Livro dos Espíritos. De tão interessante que é esse texto, ele é muito bacana para o estudo. Podem combinar assim de fazer o estudo de um parágrafo, ver aqui que ele se remete, aí o outro pega outro parágrafo, porque é como se fosse uma compilação das virtudes estudadas até agora. E para mostrar isso, nós vamos começar citando o último parágrafo, depois vamos seguir a ordem do texto. Porque de tudo que nós vamos ver neste estudo, porque leremos algumas partes do texto, mas a íntegra está lá no Evangelho, quem quiser consultar, ler a qualquer momento, é um texto gostoso, é um texto bonito de ler. Mas nós vamos perceber que a relação das qualidades descritas ela não é pequena, é uma relação bastante interessante, mas também ela não é exaustiva, como diz aqui no último parágrafo. Vamos dar já uma lida nesse último parágrafo, de acordo com a edição, com a tradução, é mais ou menos assim o último parágrafo do texto. Esta não é a relação completa das qualidades que distinguem o homem de bem, mas quem quer que se esforce para possuí-las está no caminho que conduz a todas as outras. Então aqui já afirma, ao final, que o que foi lido, o que foi estudado, não é a relação completa das qualidades do homem de bem, mas quem se esforçar para possuí-las está no caminho de todas as outras. Então, esse texto, esse roteiro, é um caminho, é um roteiro realmente, que vai nos colocar em ascensão, nos aproximando do paradigma homem de bem, para outros futuros desenvolvimentos espirituais e morais. E o primeiro parágrafo do texto já é muito, muito bacana, muito especial. Começa assim: o verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Pratica a lei de justiça, de amor e caridade na sua maior pureza. Então já está bastante adiantado, né? As ações então desse espírito são realizadas são permeadas pelo senso de justiça, movidas por amor, caridade, que são virtudes cristãs incentivadas pelo Espiritismo o tempo todo. Segue assim. Quando a gente voltar ao texto, é sempre assim, o homem de bem, mas como a gente vai ler e comentar, vai picotar um pouco, eu vou sempre ler de novo. O homem de bem faz, para a gente saber que eu estou voltando ao texto literalmente. Então vamos lá, olha na sequência ainda do primeiro parágrafo, como é muito bacana, e ver se vocês identificam uma relação em algum outro ponto dos nossos textos da doutrina. O homem de bem questiona sua consciência sobre seus próprios atos. Perguntará se não violou essa lei, se não fez o mal, se fez todo o bem que podia, se negligenciou voluntariamente uma ocasião de ser útil, se ninguém tem queixa dele. Enfim, se fez aos outros tudo o que gostaria que lhe fizessem.
Então, de novo, esse pedacinho para ver se lembra alguma coisa. Questiona sua consciência sobre os seus próprios atos. Perguntará se não violou essa lei, se não fez o mal, se fez todo o bem que podia, se negligenciou voluntariamente uma ocasião de ser útil, se ninguém tem queixa dele, se fez aos outros tudo o que gostaria que lhe fizesse. Então, esse tipo de espírito, ele tem atenção ao que faz ou ao que deixa de fazer. Ele é vigilante na vida de relação, ele está sempre com cuidado com o que vai fazer, porque ele observa seus próprios atos para ver como lido, se fez o bem e evitou de fazer o mal, se foi útil e, como resumo da lei do amor, se fez aos outros tudo o que gostaria que lhe fizessem. Então ele é atencioso, ele é vigilante. Mas já veremos mais adiante, por ora, falamos que há atenção, vigilância aos atos, para se fazer o bem e evitar de fazer o mal. Tem que ter o cuidado, evitar o mal. Mas quando o espírito já é mais adiantado, ele fará o bem pelo bem, de modo espontâneo, sem precisar vigiar as ações. O bem será natural e guiará a maneira de ser de todos nós. Vamos lá no Livro dos Espíritos agora para ver a relação que a gente pode fazer. Parte 3ª, capítulo 12, Perfeição Moral. Temos uma pergunta, 918, que é bem semelhante à abordagem que estamos estudando do Evangelho. E não é para menos, já que o Evangelho nasce da 3ª parte do Livro dos Espíritos. Então é muito natural que ali haja alguma repetição, alguma semelhança de análise. Mas na sequência da 918 vem o item conhecimento de si mesmo, com a 919 e 919A, que são muito conhecidas de todos nós. Elas são sempre citadas quando se fala em reforma íntima, melhoria moral de cada um de nós. É a orientação de Santo Agostinho sobre o conhece-te a ti mesmo. Tem tudo a ver com o primeiro parágrafo do texto em questão, aquela parte que nós lemos e repetimos. E aqui Santo Agostinho, só para destacar, para ver a semelhança. Santo Agostinho nos orienta a passarmos ao fim do dia em revista e interrogar nossa consciência. Se havia faltado com o dever, se alguém tinha do que se queixar dele, como se fosse um espectador externo, vendo as próprias ações. Isso é bem interessante, se isso fosse possível, ou se nós tivermos condições de fazer essa abstração de um momento do nosso dia, olharmos com uma certa isenção ao fim do dia. Se naquele momento eu estava nervoso, qual a justificativa que eu dou para aquilo? Ali eu estava atrasado, ali eu estava preocupado com alguém na família. Ora, mas os outros também não têm esse direito? Então, como um espectador externo, eu olharia as minhas próprias ações, até mesmo, se fosse possível, sem saber que são minhas as ações, né? Então, a orientação de Santo Agostinho, olhar com isenção suas próprias ações. Se fez alguma coisa que censuraria nos outros, ou seja, eu posso porque eu estou atrasado, eu estou preocupado, eu estou irritado, o outro não poderia. Ou algo, se eu fiz alguma coisa que eu quero que fique escondido, que eu não confessaria a ninguém. Voltando ao texto, então, o homem de bem tem fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria divina. Citando a fé, então, nos leva a relacionar com o capítulo 19 do nosso Evangelho, a fé transporta montanhas. Continuando, o homem de bem sabe que nada acontece sem a sua permissão, de Deus, e submete-se em todas as coisas à sua vontade. Então aqui podemos citar a resignação, que nos leva à referência do capítulo 5, que também vamos entender as causas dos sofrimentos, bem-aventurados os aflitos, e também temos como relacionar ao capítulo 9, bem-aventurados aqueles que são mansos e pacíficos, uma comunicação do Espírito Lázaro, na qual fala sobre obediência e resignação, bastante interessante também. O homem de bem, que tem o sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem. Ele não espera retorno, retribui o mal com o bem. Toma a defesa do fraco contra o forte e sempre sacrifica seus interesses à justiça. Então ele faz o bem pelo bem, não espera retorno, retribui o mal com o bem e sacrifica seus interesses à justiça. Fazer o bem pelo bem, sem esperar retorno, é fazer o bem indistintamente, a todos. Pois como disse Jesus, se amais apenas aqueles que vos amam, que recompensa tereis? O que faz de diferente? O que faz de melhor? Se eu só sorrir para quem me sorri? Se eu só cumprimentar quem me cumprimenta?
Se eu ajudar, quem pode me ajudar? Se eu emprestar, para quem pode me emprestar? O que eu estou fazendo de especial? O que eu estou fazendo de um pouquinho mais do que se espera? Né? Jesus tocou nesse ponto. E quando se faz o bem, a caridade, e se esperar retorno, que seja um simples agradecimento, já não é a verdadeira caridade. Eu estou esperando uma recompensa, e aí já não é caridade desinteressada. Em O Livro dos Espíritos, no já citado capítulo Perfeição Moral, temos a questão 893, em que busca-se saber a mais meritória de todas as virtudes. A definição na resposta é assim: a virtude, sempre que há resistência voluntária ao arrastamento das más tendências. Então, quando vem um pensamento ruim, uma vontade de fazer algo que seja uma tendência má, seja má para mim ou com relação aos outros, se eu resisto, eu estou desenvolvendo virtudes. Mas os espíritos vão destacar, mas a sublimidade da virtude, ou seja, o creme do creme da virtude, é o sacrifício do interesse pessoal pelo bem do próximo. Sacrifício do interesse pessoal. Eu paro de pensar em mim, eu sacrifico o meu interesse pelo bem do próximo, sem segundas intenções. Essa é a desinteressada caridade. A definição da desinteressada caridade é o sacrifício do interesse pessoal. Então, o meu interesse já não vale mais nada. E aí é a caridade desinteressada. Nós, muito comumente, ainda buscamos fazer o bem como um exercício para desenvolvimento dessa virtude de fazer o bem. E isso acontece com qualquer virtude. Paciência, simpatia, a simples educação. Nós temos que exercitar para, aos poucos, tornar aquilo um hábito, fazer parte de cada um. Então, o exercício ainda é vigiado, o exercício ele é raciocinado, é fazer para ter a prática daquela virtude em cada um de nós. E quando nessa pergunta fala que mais adiantados forem os espíritos, nós faremos esse bem de maneira espontânea, como está na 894 do Livro dos Espíritos. Ali explica que o bem espontâneo nasce dos espíritos que já lutaram antes e venceram. Então eles já praticaram, exercitaram e venceram. Hoje em dia eles fazem o bem de maneira natural. O bem tornou-se um hábito. Os espíritos falam, os exemplos assim são raros e espantam. Causam admiração, mas são raros e espantam em um mundo de provas e expiações. Eles falam que o que é exceção aqui no mundo de provas e expiações é regra nos mundos mais avançados. O sentimento do bem é espontâneo por toda parte. A satisfação de fazer o bem é espontâneo. E por isso que vem na sequência do texto. O homem de bem encontra satisfação nos benefícios que distribui, nos serviços que presta, nas alegrias que proporciona aos seus semelhantes, nas lágrimas que seca, nas consolações que leva aos aflitos. Então, se hoje nós temos satisfação com alegria, com prazer individual ou daqueles que nos são próximos, o homem de bem, a satisfação está no benefício que distribui, nos serviços que presta, nas alegrias que proporciona aos semelhantes, nas lágrimas que seca, nas consolações que leva aos aflitos. Ou seja, muda o ponto em que a satisfação não é mais eu, não é meu, é ver o outro. O primeiro impulso do homem de bem é pensar nos outros antes de si mesmo, acudir o interesse dos outros antes de procurar os seus. Ou seja, mais uma vez, é a desinteressada caridade. E é o sentimento expresso na oração de Francisco de Assis, que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado. É a desinteressada caridade. É o sacrifício do interesse pessoal pelo bem do seu próximo. É a oposição da característica da imperfeição, que na questão 895 está lá. É o interesse pessoal. Então, se a imperfeição é o interesse pessoal, quando eu sacrifico o interesse pessoal em benefício do próximo, eu pratico a desinteressada caridade e aí transformei em virtude. O homem de bem é bom, humano, benevolente para com todos, sem distinção de raças nem de crenças, pois vê irmãos em todos os homens. Então seguimos aqui com o sentimento de caridade, o bem ao próximo, com não julgamento, sem preconceitos, pois não distingue ninguém, vê irmãos em todos. Até porque nós somos espíritas, nós sabemos que qualquer um de nós pode estar em qualquer situação.
numa próxima encarnação, ou já podemos ter tido na encarnação anterior. Então esse sentimento de fraternidade, do não preconceito, do não julgamento, é algo mais natural para nós, embora seja difícil, lutemos, vigiemos, mas sabemos que quaisquer de nós podem estar em qualquer outra oportunidade. Os sentimentos de tolerância e respeito seguem no texto, já que é virtude. O homem de bem respeita nos outros todas as convicções sinceras e não amaldiçoa quem não pensa como ele. Olha como isso é atual, hein? Mais de 150 anos dessa escrita, ó. O homem de bem respeita nos outros todas as convicções sinceras e não amaldiçoa quem não pensa como ele. Aqui relacionamos com uma instrução do Espírito Fenelon, que é o item 9 do capítulo 11 do nosso Evangelho, que é a necessidade de vencer os diversos níveis e diversos tipos de egoísmo. Tem o egoísmo pessoal, tem o egoísmo de família, de casta, de nacionalidade e muitos outros. Que a gente pode alegar assim, trato bem toda a minha família, dou minha vida pela família, faço tudo por eles. Mas a família do outro não é tão boa quanto a minha. A família do outro não merece o que eu faço com a minha. Então isso é um egoísmo de família. Dos meus amigos, do grupo da minha religião, o pessoal da outra não serve. Mas um dia faremos mais, um dia seremos fraternos realmente. E aí o Fenelon faz uma pergunta que ele mesmo vai responder. Qual então o limite do próximo? Resposta: é toda a humanidade. Por isso devemos orar por todos, quem não conhecemos, de todos os povos, pela paz, pela saúde, de todos. E o amor ao próximo, claro, é mais uma virtude, segue no texto. No 10º parágrafo, temos uma série de negativas, pois trazem os vícios já superados por esse tipo de espírito. O homem de bem não tem nem ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. A exemplo de Jesus, perdoa e esquece as ofensas, e apenas se recorda dos benefícios, pois sabe que será perdoado conforme perdoou. Então esse espírito já depurou os sentimentos, superou o que se usa chamar de homem velho. Ficaram para trás o ódio, o rancor, a vingança. Substituiu por perdão, esquecimento das ofensas. Talvez nem se sinta ofendido, de tão leve, de tão acima que está, ele não vai se sentir agredido por uma palavra atravessada, uma irritação de outro. Passa tranquilo. Apenas se recorda dos benefícios, porque a satisfação é o bem do outro. Tem um olhar mais atento para o lado bom das pessoas. Então acostuma ver o bem. E como já fazemos há tempos no Pai Nosso, e citando novamente aqui a oração de Francisco de Assis, por sentimento de equidade, igualdade de tratamento, sabemos que seremos perdoados na medida que perdoarmos o outro. É simples, é justo, é coerente. O sentimento de indulgência está presente no olhar das fraquezas dos outros, quando olha e vê a fraqueza, vê o erro, porque nós sabemos que todos precisamos de indulgência, pois falhamos, decepcionamos e magoamos outras pessoas por querer ou sem perceber, por palavras, atos e omissões. Não temos a certeza de que durante o transcorrer de um dia não tenhamos magoado, falhado, quebrado a expectativa de alguém. Daí a importância do aquele que estiver sem pecado lhe atire a primeira pedra. Não temos que atirar pedra em ninguém e sequer temos que andar armado com a pedra na mão para um possível ataque. Não, temos que andar desarmados, olhando bem. O homem de bem não se satisfaz em procurar defeitos nos outros, nem colocá-los em evidência. Se a necessidade o obriga a fazer isso, procura sempre o bem que possa atenuar o mal, justamente porque ninguém aqui é perfeito. Todos nós temos as nossas vacilações e nossas falhas. Então ficar procurando e olhando não é do homem de bem. Ele atenua, ele procura o bem que atenua o mal. E aí vamos fazer relação com o capítulo 10 do nosso Evangelho. Bem-aventurados que são misericordiosos. Temos a argueira e a trave no olho, que destaca a necessidade de julgar-se a si mesmo, perguntando-se: o que eu pensaria se visse alguém fazendo o que faço? Muito semelhante também à instrução de Santo Agostinho. Se fosse possível sair e olhar
eu mesmo fazendo o que faço, né? Se fosse isso possível. A verdadeira caridade é modesta, simples e indulgente. No outro item, não julgueis para não ser julgados. Aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Allan Kardec destaca que Jesus faz do perdão um dever, pois não há ninguém que dele não tenha necessidade para si mesmo. Na sequência desse item, seguem duas instruções dos Espíritos bem bonitas sobre perdão e uma sobre indulgência que a gente vai destacar um trechinho aqui. A indulgência nunca se interessa pelos maus atos dos outros, a menos que isso seja para prestar um serviço, exemplificando, e ainda tem o cuidado de atenuá-los tanto quanto possível. Então não é observar a falha, o mau ato do outro para apontar dedo e para desqualificar o outro, não. Serve de exemplo, por alguma explicação, para ver para a gente não fazer e atenua o quanto possível. Essa comunicação termina essa instrução termina de maneira muito bonita. Sede indulgentes, meus amigos, pois a indulgência encanta, acalma, reergue, enquanto a severidade discrimina, distancia e irrita. Ao final deste capítulo, que fala de não comentar, da maledicência de não julgar, termina ao final com 3 perguntas respondidas pelo Espírito São Luís. O título do item das 3 perguntas é permitido repreender os outros? Destacar 2 trechinhos rápidos. A repreensão que se lança sobre os outros deve ao mesmo tempo se dirigir a nós, para ver se não merecemos também. Que dizem que é muito comum a gente apontar no outro o que quer esconder da gente mesmo. Então temos que ter esse cuidado. Estamos falando mal do outro, ver, será que isso serve para mim também? E outra é, quando lançando um véu sobre o mal, ocultando do público, limitamo-nos a observá-lo para tirar dele lição pessoal, ou seja, para estudá-lo e evitar fazer o que repreendemos nos outros. Ou seja, nós vamos observar o erro do outro, ocultar do público, porque só vai desqualificar aquela pessoa, isso não é caridade, e observar aquela falha para tirar lição pessoal, ou seja, estudar para saber, para procurar o caminho de evitar fazer aquilo. O homem de bem estuda suas próprias imperfeições e trabalha sem cessar para combatê-las. Emprega todos os seus esforços para poder dizer no dia seguinte que há nele algo melhor do que no dia anterior. Se fosse possível isso, seria maravilhoso, né? A cada dia algo melhor. Mas com a vigilância, com cuidado, a gente pode de tempos em tempos ter alguma noção de que, com relação a alguns vícios, vão ficando atenuados e algumas virtudes vão sendo desenvolvidas. E aqui destacamos novamente o autoconhecimento, orientado por Santo Agostinho na questão 919A do Livro dos Espíritos. E um lema muito conhecido, muito bonito do Espiritismo, que traz, né, uma orientação do verdadeiro espírita. Está nesse capítulo 17 mesmo que estamos estudando, só que em outro item. Reconhece o verdadeiro espírita por sua transformação moral. Então, o verdadeiro espírita, primeira parte, tem uma transformação moral. E a segunda, pelos esforços que faz para dominar as más tendências. Então, ele se transforma, o espírita se transforma moralmente, vai melhorando e dia a dia ele se esforça para dominar as más tendências. Seguindo o texto, o homem de bem não se exalta a si mesmo, nem seus talentos à custa de outrem. Ao contrário, aproveita todas as ocasiões para ressaltar as qualidades dos outros. Ele já conseguiu desenvolver a humildade no lugar do orgulho. Então ele é simples, ele é humilde. E o orgulho é um vício contra o qual o espírita é sempre chamado a combater. O homem de bem usa sem exagero os bens que lhe são concedidos, pois sabe que se trata de um depósito do qual deverá prestar contas, e que o emprego que resultaria mais prejudicial para si mesmo seria o de fazê-lo servir à satisfação de suas paixões. Este parágrafo tem relação direta com o capítulo anterior, o 16, com os itens utilidade providencial da riqueza, provas da riqueza e da miséria, emprego da riqueza, desprendimento dos bens terrenos, muitos disponíveis no comentários sobre esses itens no canal do Centro Espírita Irmã Rosa e no próprio YouTube. Allan Kardec explica que a riqueza, a gente tem que ter cuidado, porque a riqueza é um excitante do orgulho, do egoísmo e da vida sensual, que são vícios que temos que vigiar para superar também. Complementa Kardec.
A riqueza é o laço mais forte que prende o homem à terra e desvia seus pensamentos do céu. Então, quem tem um pouco mais de disponibilidade, não estamos falando só dos milionários, né? Classe média também, quando a gente tem um pouco mais de folga, a gente tem que ter cuidado para isso não nos excitar o orgulho e a vaidade. Diz Kardec, a riqueza é fonte de muitos males, mas não por ser má em si mesma. A riqueza pura, ela não é má. Diz Kardec que ela se torna má pelo uso e abuso que as pessoas fazem dela. Mas por ela não é necessariamente má, é o emprego dela que se faz má, ela pode ser empregada também para gerar trabalhos, ela tem uma função útil na sociedade. A riqueza para gerar trabalhos de toda espécie, resultando no bem de desenvolver a inteligência e a dignidade daqueles que vão trabalhar e se sustentar com o próprio esforço. Aí é uma utilidade da riqueza. Nos 2 parágrafos seguintes do texto, há destaque quando o homem de bem está na posição de mando. Ele trata os demais com bondade e benevolência, pois entende, mais uma vez, todos somos irmãos. Não se orgulha, evita tudo que poderia dificultar a posição do subalterno. Então ele respeita o subalterno, ele valoriza, ele trata bem, porque todos somos irmãos. E quando está na posição de subalterno, porque muitos espíritos adiantados estão cumprindo desenvolvimento para acelerar a humildade também, fortificar a humildade. Então, quando o homem de bem está na posição de subalterno, ele compreende os deveres da sua posição e se empenha em cumpri-los conscientemente. Encaminhando então já nosso final, estamos chegando ao penúltimo parágrafo, que o homem de bem respeita todos os direitos dos seus semelhantes, como gosta que os seus sejam respeitados. Quem não gosta, né, de ser respeitado? Mais uma vez, o sentido da equidade, igualdade entre todos nós, como, resumidamente, no maior mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Por consequência, fazer aos outros o que gostaria que me fosse feito e não fazer aos outros o que eu não gostaria que me fosse feito. E o último parágrafo do texto foi aquele usado na abertura do estudo. A relação de virtudes é grande. Essas virtudes são estudadas, apresentadas no Evangelho segundo o Espiritismo, no Livro dos Espíritos e em outras fontes de estudo. E quando nos esforçamos para possuir essas virtudes, como dito no texto, estamos no caminho que conduz a todas as outras. Então, claro, além de estudar, folhear todo o Evangelho, abrir ao acaso, seguir a ordem nos estudos, no Evangelho no Lar, essa leitura do Homem de Bem, de vez em quando, é bacana de ler, porque ali tem todo um conjunto de virtudes para lembrarmos, e aqui eu posso melhorar um pouquinho mais, ali fortificar, para buscarmos a nossa melhoria, a nossa ascensão. Então, mais uma vez, muito obrigado. Que Deus abençoe a todos, que a luz do Mestre Jesus permaneça no lar de cada um, fortificando, iluminando o bom caminho. Um abraço fraterno a todos e vamos orar, vamos agradecer a partir deste momento. Bondoso Pai, Mestre Jesus, obrigado por mais uma oportunidade de contato com a doutrina cristã espírita. Que esse estudo traga muita luz a todos nós, encha nossos sentimentos de fraternidade, de amor, e que nós possamos pedir por toda a humanidade a compreensão, o sentimento fraterno, a saúde dos corpos físicos, mas a partir também da melhoria dos espíritos, para que nossos irmãos vejam ao redor outros irmãos, vejam à distância que a humanidade toda é feita de companheiros como todos nós. Estamos caminhando, queremos evoluir, queremos melhorar, e que o sentimento fraterno esteja presente em todos. Muita saúde, e que possamos também pedir muita paz, fruto do sentimento fraterno, fruto da tolerância, da benevolência, da indulgência que há de se fortificar em cada um. Muita luz, muitas bênçãos a todos, paz. Assim seja, graças a Deus.